do livro Estado, Classe e Movimentos Sociais, né, que a gente estudou aí no primeiro e segundo capítulo. Ela também fez uma espécie de complemento. Lá ela estava falando do Estado, e nesse momento, né, nesse outro livrinho que ela lançou como organizadora, ela tá falando do momento de resistência. Lá ela estava tentando estruturar um cenário, né, de como que o Estado foi formado, e nesse livro, nesse segundo livro, ela está discutindo as possibilidades de subversão, de resistência dentro desse Estado, e nesse processo, né. Então, primeiro é o mesmo contexto que a gente partiu, né, que é um contexto formado por um regime de acumulação flexível, né, esse modelo novo de produção fragmentado, robotizado, internacionalizado, né? E para acompanhar esse processo, para regular esse processo de produção novo, você tem uma reorganização das funções do Estado dentro, claro, da perspectiva neoliberal, a partir da década de 90, né? O final da década de 80 e início da década de 90. E aí, dentro desse processo, você tem uma ampliação da abertura dos estados, né? Como vocês estão vendo agora nessa atividade que vocês estão fazendo aí, né? São dois processos, a questão da mundialização do capital e, como consequência desse processo, o processo de globalização como um processo plurideterminado, tanto culturalmente, quanto demograficamente, politicamente, enfim, globalização como um processo mais amplo, mas que parte desse processo de mundialização do capital. Também nesse contexto que a gente viu, né, um contexto de forte ataque à classe trabalhadora, né, principalmente nesse período que vocês vão passar o semestre todo estudando, não só comigo, mas o forte ataque à classe trabalhadora, a regressão de sistemas de seguridade social, né, uma espécie de privatização da seguridade, contratos de trabalho, condições de trabalho muito precárias. Dentro das políticas sociais, vocês têm uma tendência de enxugar a máquina pública e desresponsabilizar o Estado na oferta de políticas sociais. Isso impacta muito na própria atuação do assistente social, porque o assistente social está na ponta, dentro da política de assistência social, o assistente está na ponta implementando a política. Então, esse processo de enxugamento de políticas incide muito diretamente na atuação do assistente social. Né, e esse assistente começa a assumir aí, e o Estado, né, começa a criar aí uma certa ideia, né, de um novo assistencialismo de Estado, que não são políticas consolidadas na legislação, mas são políticas muito pontuais, né, e principalmente na década de 90, você tem um Estado que promove muito essas políticas de solidariedade social, né, campanhas. Eu lembro que no governo de Fernando Henrique, ficou muito claro isso, quando ele criou claro, a finada Ruth Cardoso, que era a esposa dele, né, ela criou o programa Comunidade Solidária, que era o quê? Eram as organizações da sociedade civil, de uma maneira geral, arrecadando empresas, ONGs, e até as pessoas doavam, e para oferecer serviços públicos, ou seja, o Estado estava se desresponsabilizando da oferta do serviço público e passando a bola para a iniciativa privada. A iniciativa privada, além, faz o trabalho do Estado, né? Aí você tem
Comunidade Solidária da Vida, Amigos da Escola da Vida, Criança Esperança da Vida, e várias outras políticas que estavam sendo incentivadas pelo Estado. Era mais barato para o Estado incentivar essas ações de cunho privatista, e é isso que ele está chamando de esse novo assistencialismo mais pontual, mas era um assistencialismo que passava a responsabilidade para a sociedade civil. Então, você tem uma série de estímulos a criação de eventos, de campanhas, de arrecadação de alimentos, de arrecadação enfim, itens de higiene, arrecadação de dinheiro, né? Por exemplo, a Criança Esperança, lá da Globo, né? Que ganha uma puta audiência nesses dias, agora tá menos, né? Mas teve uns períodos que o Criança Esperança teve uma audiência altíssima e dava lá uma merrequinha para as ONGs, as organizações da sociedade civil, né? Então, existe ali um estímulo, né? Tem um livro do Carlos Montano, que é um teórico muito importante, não só para as ciências sociais, mas especificamente para o serviço social, que ele fala dessa ideia do terceiro setor, né? Eu não sei se vocês já estudaram, mas se não estudaram, vão estudar. E o terceiro setor foi utilizado durante um tempo como um organismo da sociedade que ofertava determinados produtos, determinadas políticas sociais, e deixava o Estado desresponsabilizado disso, né? O Estado começa a estimular essas iniciativas, né? Além disso, dentro desse contexto, você tem regressão das lutas e organização de trabalhadores, né? E aí é uma grande contradição, porque se você tem um quadro de aceleração da precarização do trabalho, por um lado, por outro lado, contraditoriamente, você tem a regressividade das lutas dos trabalhadores, né? Isso é muito problemático, porque enquanto há uma intensificação da exploração, os trabalhadores estão aí recuando da luta. Mas por quê? Porque você tinha ali sindicatos, movimentos sociais que estavam muito mais na defensiva, tentando preservar os direitos que já tinham conquistado, mais fechado nas suas entidades, né? Então, o sindicato dos professores no lugar, o sindicato sei lá, metalúrgicos no outro, dos bancários no outro, enfim. Cada trabalhador, cada entidade sindical vai se organizar isoladamente, né? Então, há uma tendência da fragmentação da organização dos trabalhadores por categorias. Então, há que é o que ele chama de uma tendência corporativista dos sindicatos, ou seja, cada entidade vai se organizar ali isoladamente, né? Então, nesse cenário, né, de estruturação desse Estado neoliberal e todas as consequências disso, né, você tem aí um cenário cada vez mais difícil para a organização dos trabalhadores, né, que se fragmenta, como eu tinha colocado, e que há essa fragmentação da organização dos trabalhadores acaba por fragmentar também a consciência de classe. Quer dizer, quando você se organiza politicamente, cada entidade de trabalhadores, né? Sei lá, professores de um lado, bancário do outro, ou, sei lá, trabalhadores da limpeza do outro, trabalhadores da saúde do outro, você tem uma tendência de fragmentar não só a nível de organização, mas você tem uma tendência de fragmentar a consciência de classe, porque aí você cria uma consciência mais corporativista, mais fechada dentro dos interesses daquela profissão,
daquela entidade, daquela categoria de trabalhadores. Então, o que acontece? Os trabalhadores acabam perdendo a unidade enquanto categoria de trabalhadores mesmo, gerais, né? Então, eu sou professora, o que eu tenho a ver com sei lá, o grupo lá formado por enfermeiros? Né? Qual é a minha relação com esse grupo? Eles estão lá na luta deles, eu estou na minha, né? Então, existe uma tendência da gente não conseguir enxergar o que nos une, o que nós temos em comum. Nós somos trabalhadores, estamos ali sofrendo o impacto do mesmo Estado, da mesma estrutura de Estado e dentro de um mesmo sistema econômico. Mas existe uma tendência de fragmentar esses trabalhadores e também fragmentar a própria consciência de classe, que começa a ficar mais fechada dentro de interesses corporativistas, né? Isso é muito problemático, isso é um problema que vem crescendo cada vez mais e que, de alguma forma, dificulta a organização de trabalhadores, né? Eu tenho colegas professores, por exemplo, que não se reconhecem como trabalhadores, né? Vestem a aura de funcionários públicos federais e não conseguem perceber o que é que ele tem em comum, o que ele sofre no trabalho tem em comum com o tricicleiro. Ele não consegue perceber que nós fazemos parte de uma classe só. É claro que existem aí níveis não só de formação, mas de formas de trabalho, de condições de trabalho, de poder aquisitivo, mas existem aspectos que são comuns. Esses aspectos que são comuns acabam se perdendo. E aí eu acho que a minha luta específica como professora nada tem a ver com a luta dos assistentes sociais, nada tem a ver com a luta dos enfermeiros, dos auxiliares de enfermagem, dos mototaxistas. Parece que a nossa luta é outra, mas a gente está ali tentando resistir ao mesmo sistema, né, ao mesmo Estado, né, claro que com necessidades diferentes. Então, há uma tendência a essa que a autora coloca, né, dessolidarização de classe. Essa tendência neocorporativista e fragmentada dos trabalhadores. Isso é um grande problema, gente, nossa. Postura defensiva dos trabalhadores estáveis, quer dizer, aqueles trabalhadores que são estáveis, né, principalmente servidores públicos, tendem a fechar as suas reivindicações, não a um sistema maior, mas eles estão querendo o quê? Garantir o que eles já conquistaram. Eles nem querem mais aumento, eles estão querendo não perder o que já tem. Não está querendo desconto salarial. Antes a gente lutava por aumento. Agora, atualmente, a gente está lutando para não perder o mínimo de direitos trabalhistas que nós conquistamos como servidores, né? Isso é muito dramático, porque aí a gente fica comemorando. Uau, o governo tinha ameaçado cortar tantos por cento do nosso salário, e nós conseguimos, vitória. A vitória é o quê? É não perder aquilo que a gente já tinha. Não é conseguir alguma coisa a mais, né? Os trabalhadores estão nessa, comemorando a manutenção das coisas como elas estão. Chegamos a esse ponto de ficar na defensiva. Os trabalhadores estão na defensiva, né? E os trabalhadores precarizados, então, nem se fala. Esses daí, né, os trabalhadores autônomos, esses daí nem se organizam, né, nem tem a chance de se organizar coletivamente, de saber quais são as demandas. Isso é muito mais dramático, né? E aí você tem uma constatação da autora sobre esses movimentos atuais, é que você tem aí uma quantidade de manifestações, de protestos, né, que a gente chama na ciência política de eventos de protesto, grande, recorrente, claro que agora na pandemia deu uma esvaziada, mas
Vocês viram que em 2019 isso aconteceu bastante, então você tem uma grande quantidade de eventos de protesto, mas você tem eventos muito rápidos, pontuais, e que não se organizam enquanto ações regulares, né? Então, você tem eventos grandes e eventos ali, sei lá, aqueles eventos que aconteceram em maio de 2019, por exemplo, né? Que a gente foi para a rua e que foi o Brasil inteiro para a rua, mas depois daquilo deu uma esfriada, quer dizer, são... Professora, com licença. Protesto é diferente de movimento social. Oi. Tem gente querendo entrar na aula. Tá. Obrigada. Glenda. Pronto, Glenda. E aí você tem um monte de eventos de protesto, e aí é uma diferença muito conceitual, assim. Manifestação e protesto é uma coisa, movimentos sociais é outra. Manifestação e protesto são eventos mais rápidos, imediatos, né? Movimento social, não. É uma organização permanente que tem uma identidade política, né? E que tem uma história, que são ações regulares, permanentes, né? Então, você tem um monte de manifestação, mas pouco movimento social. Os movimentos organizam essas manifestações, né? Naquele momento, os movimentos se unem, mas depois que acaba a manifestação, cada um vai para o seu quadrado, e não há uma unificação mesmo das categorias de trabalhadores nos movimentos sociais. Ela até coloca aqui, vou dar uma lida, tá? Nessa parte. Eu não sei, eu não coloquei a página porque e-book é bom e é ruim. E-book é um negócio que você... tô a fim de comprar esse livro. Compro e na hora eu já posso folhear, já posso ler. Mas, ao mesmo tempo, não tem página. Não tem página do e-book. Eu fico louca com isso. Enfim, tá aqui. Eu não sei qual é a página, mas vocês acham. As lutas estudantis contra a privatização da educação no Chile, os zapatistas no México, os movimentos de desempregados na Argentina, as lutas por moradia e reforma agrária, a jornada de junho de 2013, ela está falando aqui, né? Que foi aquele não vai ter Copa e tal. As jornadas de junho e as retomadas das greves no Brasil são exemplos de resistência da classe trabalhadora nesse período pós-90 e neoliberalismo, mas, apesar da quantidade, esses movimentos não apresentaram nenhum projeto de ruptura estrutural. Vocês entendem? Assim, você tem protestos que, por exemplo, em 2019, contra os cortes na educação, contra a reforma da Previdência, são agendas importantes, demandas importantes, mas não há uma mudança em termos estruturais. Outra pessoa quer entrar? Sim, é que eles ficam tentando entrar e como demora, eles saem, enfim. Pronto. Estou me avisando aí, porque eu não tenho como ver. E aí, quer dizer, são movimentos pontuais e que não têm uma unidade e uma regularidade. Então, se dispersam muito rapidamente, né? É claro que tem movimentos mais consolidados, mais estruturados, mas você tem uma grande quantidade de eventos aí que são mais pontuais e que acabou o evento, cada um vai para o seu lado. Então, isso é um problema, né? A autora está dizendo. Existe uma boa quantidade de manifestações, de protesto, mas essas manifestações não apresentaram nenhum projeto alternativo ao neoliberalismo. Não foram capazes de apresentar. Então, apresentam demandas particulares, urgentes, setoriais, mas não têm sido capazes de estabelecer vínculos entre as entidades de trabalhadores, né? Então, falta claramente, ela está sentindo falta, né? Faltam claramente projetos que unifiquem
as necessidades, os interesses, as reivindicações dos trabalhadores, né? Em um único projeto contra-hegemônico, né? Contra-hegemônico é o quê? De ruptura dentro dessa hegemonia aí do capital, do neoliberalismo como modelo de Estado e de todas as consequências políticas e culturais disso, né? Econômicas disso. Tem alguém para entrar aí? Tô vendo barulho. Ruth. Então, ela está fazendo uma queixa aí, né? Como resultado desse processo, né, de precarização e fragmentação do trabalho, existiu também uma precarização e fragmentação da luta dos trabalhadores, né? Quando eu estou discutindo movimentos sociais, hoje eu estou discutindo o movimento trabalhista. É claro que a gente vai falar de outros movimentos, mas dentro da perspectiva do movimento de trabalhadores, né, da classe trabalhadora. Então, ela está sentindo falta desse projeto que consiga unificar os interesses dos trabalhadores, né? E aí, como que entra, né, a área do serviço social nesse processo, né? Ela leva o leitor a entender, né, quando não diz claramente, que uma das categorias profissionais que tem o potencial de unificar essa luta dos trabalhadores pela sua formação é a categoria dos assistentes sociais, enquanto trabalhadores, porque, e aí eu concordo plenamente com ela. Tem algumas coisas que eu não concordo dessa autora, a gente também não concorda com tudo, pelo menos principalmente quando ela falou ali de que o PT, quando chegou no poder, tendeu a fazer com que os sindicatos migrassem para o governo e abandonassem a luta dos trabalhadores, umas coisas não fazem muito sentido para mim. Mas, assim, o texto é maravilhoso. E eu acho que tem tudo a ver com o entendimento que eu tenho sobre a profissão do assistente social também, né? Quer dizer, se você tem um quadro de luta fragmentada, de falta de consciência de classe, mas de trabalhadores, né, de uma maneira unificada, de uma consciência geral de classe, o curso de serviço social e a própria dimensão que ela chama de imaterial, né, que é o quê? É a possibilidade que o assistente social tem de influenciar a sociedade no sentido de fazer a sociedade pensar pensar quais são os determinantes dos processos de exploração, especialmente do trabalho. Eu tenho, assim, convicção, assim, já passei por várias áreas, tanto como aluna como professora, e tenho, assim, segurança de falar que poucos cursos na área de ciências humanas destrincham o processo de trabalho e o processo de alienação do trabalho e as mudanças no processo de trabalho. Poucos cursos oferecem essa formação como curso de serviço social. Vocês têm aquela parte que vocês estudam, não sei se vocês já estudaram agora, acho que é com a Delson, não sei exatamente. Serviço social na contemporaneidade. Professora, então, trabalho. A gente tentando entrar. Ai, meu Deus. Gente, vocês estão atrasados, assim. Peraí. E vocês têm aí um processo, assim, de formação muito amplo do ponto de vista do processo de trabalho. Então, existe aí uma formação que permite que a categoria do assistente social consiga entender e criar projetos de unificação, inclusive, da classe trabalhadora, né? De projetos mais estruturais para a sociedade. Existe esse potencial. A autora vai falar que o assistente social ela tem duas dimensões de atuação, né? Primeiro, a dimensão material da profissão, né? Serviços, benefícios,
que é, acho que eu vi vocês postando um meme, assim, tipo, eu só quero entregar a cesta básica, né? Não quero sofrer, só quero entregar a cesta básica. Vocês são foda, mas assim, está na ponta do processo de implementação das políticas públicas, de implementação da política de assistência social, vocês estão na ponta, né, que é a dimensão que ela chama de material da profissão, e ela está falando de uma outra dimensão, que é a dimensão imaterial, que é o quê? É como esse profissional, para além de implementar a política de assistência social, ele pode influenciar as formas, as percepções, as formas de pensar, as formas de viver dos próprios sujeitos beneficiados das políticas. Existe uma dimensão pedagógica, é isso que ela está falando, né? Os sujeitos podem ser influenciados pelo assistente social, e o assistente social tem formação para serem ali sujeitos que tenham aí uma atuação pedagógica para aqueles sujeitos dos movimentos sociais. Existe uma formação muito completa que permite que o assistente social atue diretamente nesse processo de formação da militância mesmo, dos sujeitos que vão estar envolvidos no movimento social, né? Principalmente porque ela vai dizer que o assistente social está em contato com o público, com o trabalhador, mas que demanda, né, determinadas políticas de assistência. Então, o assistente social conhece muito, né, das necessidades em termos de direito à saúde, à educação, à moradia, à mobilidade, uma série de direitos que o assistente social conhece, porque ele está na ponta, diretamente com o público beneficiado. Então, há um potencial tremendo, né, a partir desse conhecimento das necessidades dos trabalhadores, da população em geral, criar projetos maiores, estruturais, aí que possam bater de frente com esse modelo de Estado que nós temos, né? Então, a autora vai chamar atenção para essa dimensão aí imaterial do assistente social, que faz parte do projeto ético-político do curso, né, da profissão, essa dimensão imaterial, que é uma dimensão pedagógica do assistente social, de estar ali em diálogo com os beneficiários de determinadas políticas, mas, ao mesmo tempo, ele está ali formando esses beneficiários, né? Existe esse potencial de formação mesmo, e que vocês devem aproveitar, né? Inclusive, pela própria natureza contraditória da profissão. Quando ela fala natureza contraditória da profissão, ela está falando o quê? Ela está falando uma grande contradição que eu vejo, que não só eu, mas assim, as pessoas que discutem, fazem uma análise sociológica ali do assistente social, né? Quer dizer, é um profissional que ele está na ponta implementando políticas do Estado, que muitas vezes são políticas assistencialistas ou políticas pontuais, que não mexem na estrutura mais forte do Estado, que de alguma forma atendem apenas pontualmente as necessidades básicas dos trabalhadores. Quer dizer, a gente está ali implementando o que o Estado está falando para implementar, né? A gente está ali representando o Estado na etapa de implementação de uma política. Ao mesmo tempo, a gente tem formação para se contrapor às próprias políticas e conseguir apontar as limitações das políticas. Vocês entendem? Quer dizer, são políticas que são pontuais, que não resolvem as necessidades, as demandas da classe trabalhadora, mas nós estamos implementando. Mas nós sabemos que elas não são suficientes. Mas nós sabemos que isso é uma contradição, e a gente vive isso, né, na própria profissão, né? O assistente social vive isso na própria profissão. Então, ele vai dizer, o assistente social utiliza da própria natureza contraditória da sua intervenção, é agente do Estado, mas critica o Estado, é agente do Estado, mas resiste ao Estado. É uma natureza, há
uma intervenção profissional contraditória. É contraditória porque o modelo de sociedade que nós vivemos, a estrutura que nós estamos ali atuando é contraditória, é cheia de contradições, né? A intervenção profissional do assistente social não ia ser diferente. Então, você tem, é interessante usar essa experiência que o assistente social tem para fortalecer as organizações de base, a própria luta trabalhista, né? E reforçando mais uma vez que essa performance aí pedagógica do assistente social faz parte do projeto ético-político profissional. Então, não é só implementar política, é formar, né? É também fortalecer a organização e a luta de trabalhadores. Isso é fundamental. Ok? E aí, mais uma vez, né, ela vai colocar que o assistente social consegue ter um contato com a comunidade, né, com os próprios sujeitos sociais, e consegue ali, no contato cotidiano, apreender as expressões da questão social, de uma maneira mais clara, né, eu estou ali direto com o beneficiário, estou ali com a comunidade que me procura, né, para tentar apresentar uma demanda, e aí eu vou estar me relacionando diretamente com as necessidades que eles têm, de educação, de saúde, de habitação, de assistência, de violência, né? Situações de violência, discriminações, quer dizer, há ali um conhecimento muito empírico do assistente social com essas demandas aí que são apresentadas para a população e também um contato direto com as expressões mais gerais e mais empíricas, assim, né, mais cotidianas da questão social. Né, isso é muito interessante. Isso dá um potencial tremendo. Para o assistente social, acho que eu ouvi alguém querendo entrar. Peraí. Não. E aí, com toda essa potencialidade, né, de exercer essa dimensão imaterial, que ela chama pedagógica, né, como possibilidade de fortalecer os movimentos sociais, você tem dificuldades também, né, dificuldades do próprio assistente social. Né? Eu esqueci de ler uma frase que eu gostei muito. Como eu falei, eu não sei qual que é a página, mas vocês encontram depois. Fala assim, o mergulho... Eu achei muito bonita essa parte do texto. Eu passei, desde ontem que eu estou lendo esse texto, li várias vezes, eu achei muito bacana. Só não gostei de algumas partes, mas tudo bem. O mergulho no cotidiano das atividades, das necessidades e das resistências também nos abre... Ela falando no sentido dela é assistente social, está falando da categoria, né? Nos abre possibilidades programáticas de intervenção junto às organizações e às lutas desenvolvidas pelos trabalhadores, associações comunitárias, sindicatos, movimentos e lutas sociais pela reforma agrária, pela moradia, pelo reconhecimento dos direitos das mulheres, dos idosos, das crianças e dos adolescentes. Podemos desenvolver ações de assessoria nessas organizações, nesses movimentos sociais e lutas, na perspectiva de identificação de demandas, na discussão e na formulação de estratégias para a defesa e acesso a direitos, na importância da participação desses movimentos, e aí ela está dizendo, demonstrar como esses movimentos são importantes, né, em fóruns, conselhos, conferências, né, espaços de participação do Estado, no estímulo para se relacionarem com outros movimentos e organizações dos trabalhadores, para a troca de experiências, para a formação de ações conjuntas, etc. Nos espaços dos fóruns, dos conselhos de direitos, conferências, o assistente social pode contribuir para a discussão das políticas e para a construção de alternativas para as reivindicações dos trabalhadores. Eu achei, assim, bacana, porque aí coloca todas as possibilidades e as potencialidades da atuação do assistente social no campo dos movimentos sociais, né? Mas aí, diante dessas
dessas potencialidades, ela vai também colocar as dificuldades, né, os desafios que aparecem, né. Apesar de tudo isso, né, primeiro, da intensificação da precarização do trabalho, você tem a retração, né, refluxo, a diminuição, a partir da década de 90, do envolvimento profissional do assistente social nos movimentos sociais. Esse movimento, de alguma forma, ela diz que é resultado da retração de todos os outros trabalhadores, então o assistente social vai acompanhar, né, principalmente porque são profissionais que vão estar ali lutando como trabalhadores pelos seus direitos, enquanto categoria profissional, né, e aí acabam se fechando em conselhos e entidades de assistentes sociais, né, numa perspectiva mais corporativista, né. E aí ela vai dizer também como uma dificuldade é que há uma precarização dos vínculos e dos direitos do próprio assistente social, que vai limitar, e isso limita muito o envolvimento desse profissional nos movimentos sociais. Eu vejo como um exemplo a tendência do assistente social atuar, especialmente, né, o campo de trabalho do assistente social é amplo, mas ele se concentra do poder municipal, das secretarias municipais de assistência social, né? A concentração dentro dos municípios, por exemplo, é dentro das prefeituras. E aí, o que você tem? Você tem um quadro de funcionários públicos nas prefeituras extremamente de vínculos muito frágeis e precários. São cargos de confiança, cargos que são ali quem indica, né? E por mais que o profissional seja beneficiado, seja capacitado e tenha formação para isso, mas ele acaba tendo que entrar dentro do jogo ali da concessão de cargos e favores e empregos, né, essa política de cabide de emprego ali, muito vinculada ao clientelismo mesmo do Estado municipal, né, desse poder municipal. Então, eu vejo isso de uma maneira muito forte nos assistentes sociais, falar no caso de Parintins, né, isso é uma coisa que eu já falei para vocês, me incomoda muito. Eu sei que não é uma questão, a falta de concursos públicos é uma questão não só de deficiência administrativa, mas é uma questão estratégica também, né? Qual que é a vantagem hoje, né, de um prefeito fazer um concurso público? Ele vai criar um corpo de servidores, de novos servidores, que não vão ter compromisso vai ter compromisso com o seu trabalho, mas não vão ter alinhamento ideológico, nem compromisso nenhum com gestão, com gestores, com prefeitos, com secretários. Né? Então, a falta de concursos públicos, eu vejo muito mais como estratégia, né, de gestão, como uma coisa deliberada, como uma coisa mesmo proposital, do que com uma deficiência administrativa. E aí a gente tem um corpo de servidores, e o assistente social está incluído, eu vejo isso de uma maneira muito forte nos municípios. O corpo de os assistentes sociais estão incluídos porque vão ter que ficar ali submissos a esse movimento ali de cabide de emprego que funciona hoje, vocês sabem, né, que como está estruturado o serviço público do município, dos municípios, não é uma coisa de Parintins só, é uma coisa generalizada, né? A gente está inserido no contexto, não vou falando do contexto de Parintins, mas isso é geral. Então, a gente tem ali profissionais, e eu digo porque a maioria dos profissionais que atuam hoje no município, dentro das secretarias de assistências, passaram por nós, são nossos ex-alunos,
e a gente sabe que tem alunos ali extremamente críticos, com um poder ali de organização, de subversão, são profissionais que têm qualificação boa e que poderiam estar ali num processo de reivindicação de direitos, mesmo de uma maneira mais incisiva, mas por conta dessa organização do serviço público municipal, acaba se adotando uma postura ali de subserviência, vamos dizer assim. Isso é muito triste, né? Vejo muitos profissionais assim, né? Profissionais que têm um potencial enorme, né? Então, aí vejo, assim, um jogo ali de alternância, por exemplo, tem um grupo de assistentes sociais que era de um grupo político. Quando esse grupo político está fora, os assistentes ficam desempregados. Quando o grupo político volta, os assistentes sociais vinculados a esse grupo voltam a ter emprego. Então, fica esse vínculo frágil, né, esse vínculo empregatício, e isso atinge diretamente as possibilidades de atuação do assistente social, né, principalmente no campo dos movimentos sociais, né, é a velha história, peraí, tem gente que não, é a velha história do rabo preso, né, e isso é muito triste, isso é muito dramático, né, então você tem ali a precarização dos vínculos trabalhistas do assistente social, a tendência que eu coloquei aí, a tendência ao envolvimento do profissional em relações clientelistas, né, dentro dos municípios. Você tem aí também, por outro lado, na década de 90, uma diminuição da produção do serviço social sobre os movimentos sociais, né, então apesar da importância do tema, lá no texto, a autora coloca que dentre todas as áreas de pesquisa, né, menos de 3% das pesquisas hoje na área de assistência social são voltadas aos estudos dos movimentos sociais, né, isso é muito dramático, porque é um tema fundamental. E aí você tem também, hoje, o assistente social muito enfocado dentro dos espaços institucionais, né, dos conselhos de direitos, e os movimentos sociais, gente, eles não têm um vínculo institucional. Quando a gente diz que é movimento social, são entidades que não têm essa ligação orgânica com o Estado. Então, o movimento social se apresenta, como a autora coloca, né, como espaços extra-institucionais. São espaços extra-institucionais. Então, o assistente social acaba se voltando muito mais para os espaços dentro do Estado, institucionais, do que para as entidades e organizações extra-institucionais, né? Isso acaba esvaziando de assistentes sociais os movimentos, né? O que é muito triste, dada a contribuição que a assistente social pode dar, como a gente viu. Ela também aponta uma certa incorporação aí de premissas teóricas aí pós-marxistas, né? Então há uma tendência da própria área do serviço social de abrir mão e flexibilizar um pouco a sua abordagem teórica, metodológica do materialismo histórico, né? Se abrir para novas possibilidades teóricas, e aí ela vai apontar como, por exemplo, as visões aí pós-modernas, que tem uma dimensão que vê o trabalho de uma maneira mais fragmentada. Quer dizer, aquele conjunto de autores que dizem, né, que não há mais a possibilidade, né, de narrativas críticas ao capitalismo, as narrativas têm que ser pontuais, não pode ter mais a possibilidade de ter projetos de sociedade, como eles chamam de metanarrativas, né? Então, há uma tendência teórica de alguma forma, abrir mão de alguns conceitos e categorias marxistas, e aí se somar a um movimento aí que diz que o capitalismo
é irremediável, e o que não é remediável, irremediado está, como é? O que não tem remédio, remediado está, e vamos viver aqui nesse modelo, e vamos tentar suportá-los, e vamos abandonar as lutas mais gerais, vamos nos ater às nossas lutas menores, às nossas lutas pontuais. Né? E isso, segundo a autora, é um grande perigo, né? Há uma tendência muito grande de se abandonar os projetos aí vinculados à abordagem do materialismo histórico, né? E isso, de alguma forma, vai enfraquecer os movimentos de trabalhadores, né? E aí, para fechar, eu coloquei uma última frase, a última frase mesmo do texto, né? Vai dizer assim, eu acho que você sabe, quando a gente coloca o colchete, é quando a gente tá acrescentando com as nossas palavras a citação. Então, quando você vê alguma coisa no colchete, é quando a pessoa está acrescentando uma informação que não é do texto, é minha. Então, eu que estou colocando para ajudar a pessoa que está lendo, né, que está me lendo. Então, ele vai dizer assim, os assistentes sociais estão convocados a superar os limites de sermos, ela está falando dela, né, enquanto categoria, de sermos apenas sujeitos institucionais, executores de políticas, o que implica em irmos para além das políticas e dos serviços que operamos e nos sintonizarmos com o horizonte das necessidades e lutas dos sujeitos que demandam a nossa intervenção. Né? Isso é muito bacana, quer dizer, é não ficar localizado, não localizar a luta apenas nessas concessões pontuais de direitos, não ficar só na ponta ali da execução da política pública, mas ir além disso, né? Fazer com que a gente consiga ali organizar politicamente trabalhadores, ajudar nesse processo de unificação da luta dos trabalhadores. A formação de vocês é muito boa. O assistente social tem a capacidade de enxergar coisa que muitos cursos, muitos pesquisadores de outras áreas não têm, mas enxergar o trabalhador da saúde, o trabalhador o ambulante na rua, o tricicleiro, o médico, a enfermeira, o professor, como parte de um processo muito mais amplo, como uma classe de trabalhadores que tem demandas diferentes, que vivem níveis de exploração diferentes, mas que fazem parte de um processo único, né, de exploração do trabalho e um processo hegemônico mesmo do capital. Então, vocês têm formação para isso. O que ela está querendo dizer é que essa formação é subaproveitada. Então, vocês têm uma puta informação, uma puta formação para entender as expressões da questão social na sua maneira mais profunda. Vocês estudam para isso e muitas vezes se perdem dentro da execução de uma política pública ali, vou ficar cadastrando gente, né? Quer dizer, não é só isso, não pode ser só isso. Né? É necessário que a luta a intervenção do assistente social, ela começa pontualmente dentro da execução da política pública, mas ela vai além disso. É isso que ela está falando, né? São as duas coisas em conjunto. É atender na ponta a implementação da política, mas, além disso, se somar a um processo de luta, de formação dos trabalhadores de uma maneira mais ampla. É isso que ela quer chamar a atenção, né? É isso que eu achei interessante no texto. Deixa eu tirar aqui. Pouquíssimas pessoas estão acompanhando. Mas a gente manda gravação, cara. Não se preocupa. Só 11, né? Foi assim ontem também. Por isso que eu chorei na hora. Mas eu sei como é que é, tá? Não se preocupem. Eu vou mandar a gravação hoje.
Deixa eu ver o que vocês estão falando. A Vitória, essa dimensão pedagógica incorporada à profissão, hoje pode ser interpretado positivamente para a militância, é notável em negatividade na gênese da profissão no Brasil, no início dos anos 30, para desmobilizar os movimentos trabalhistas. Isso. Inclusive, ela não falou disso exatamente, mas vários textos, Vitória, que discutem a atuação do assistente social dentro dos movimentos sociais, colocam que essa potencialidade, essa dimensão pedagógica, ela foi incorporada dentro do projeto ético-político naquele próprio movimento de reconceituação do serviço social no Brasil. Né? Esse movimento de reconceituação é que incorporou essa dimensão pedagógica e rompeu com essa perspectiva ali, que você está mencionando ali no início dos anos 30, né? Então, há esse movimento de reconceituação da profissão, de alguma forma, incorporou esse potencial educativo e de formação mesmo do assistente social, né? E aí você tem esse potencial subaproveitado, né? E aí há uma necessidade, né? Porque a gente está acompanhando e vendo o quanto o assistente social tem saído de dentro dos movimentos sociais e se fechado em organizações da entidade, da categoria profissional. Então, assim, o que a autora está querendo dizer, deixa eu tirar daqui, assim, que a autora está querendo dizer que esse movimento precisa ser rompido, né? Que há um processo de exploração se intensificando, ao mesmo tempo, contraditoriamente, claro, dá para entender, mas é um processo contraditório, os trabalhadores vão abrindo mão do seu envolvimento dentro das entidades de trabalhadores, né? Então, há aí um chamamento, vamos dizer assim, né? O texto é um chamamento para que os assistentes sociais vão além dessa implementação das políticas públicas e se incorpore organicamente na luta dos trabalhadores, né? Essa é a questão. Deixa eu acender aqui a luz do quarto, tá? Então, é isso. Eu sei que pouca gente está acompanhando, né? Só 9 pessoas. Mas era isso que eu queria apresentar para vocês. Não tem problema, eu vou colocar para vocês a gravação, tá? Aí vocês assistem de novo. Espero que não seja o meu, porque se for o meu, a minha internet vai ficar travando. Não acho que acho que está de boa aqui. Mas aí vocês veem o texto. Eu vou colocar para vocês uma pergunta, um item, uma questão lá na sala de aula. Então, quando vocês acabarem o trabalho sobre a globalização, eu vou colocar uma pergunta sobre esse tema, sobre isso que eu apresentei para vocês agora, para a gente discutir, tá? Aí eu vou colocar hoje, mas vocês podem responder até segunda ou terça-feira, tranquilo, tá? Carol, desde ontem que a internet está assim. Ontem foi assim com as minhas aulas, pouquíssima gente, muita gente. E aí, para eu conseguir baixar a gravação do Meet, demora assim umas 3 horas baixando. É muito pesado. Chega no meu e-mail, aí eu vou baixar no meu computador para poder baixar no YouTube e mandar para vocês. Então, demora bastante. Vou ver se eu já, saindo da aula hoje, eu já começo a baixar e envio no grupo. Tá bom? Eu quero ouvir se vocês têm alguma coisa. Se era isso que vocês... Eu não sei quem conseguiu ler, né?